Você sabe a diferença entre o trabalho de um perito da Polícia Civil para um perito da Polícia Federal? Vou te explicar agora. Gente, a diferença principal consiste no tipo de crime a ser investigado, tanto por um quanto por outro. E a previsão para isso é legal, ou seja, é a lei, mais especificamente a Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre os crimes que serão investigados, seja pela Polícia Civil, seja pela Polícia Federal. E, consequentemente, qual é a esfera do perito que atuará na investigação desses crimes. Crimes de competência da Justiça Estadual serão investigados pela Polícia Civil e, consequentemente, terá a atuação do perito estadual vinculado ou não àquele órgão. Já os crimes de competência da Justiça Federal, quando eu falo competência, gente, é que são julgados, tá? Por essa justiça, aqueles pela Justiça Federal serão investigados pela Polícia Federal. E dessa forma, quem vai atuar na investigação pericial é o perito da esfera federal, tá? Aquele perito da Polícia Federal. Gente, os crimes de competência da Justiça Federal, caso você não saiba quais são, estão previstos, na verdade é a palavra, no artigo 109 da Constituição Federal. Já a Justiça Estadual é responsável por julgar matérias que não sejam da competência dos demais segmentos do Judiciário, seja federal, seja a Justiça do Trabalho, seja a Justiça Eleitoral ou a Justiça Militar. É assim, o que sobra vai para a Justiça Estadual. É o que a gente chama no direito de competência residual. É aquele crime de homicídio, crime de furto, crime de estelionato e por aí vai. No artigo 144 da Constituição Federal, a legislação esclarece que a Polícia Civil tem como atribuição assegurar o cumprimento da legislação e investigar crimes cometidos nos estados brasileiros. De forma simplificada, a função dos policiais civis é investigar todos os crimes que aconteçam no Estado, exceto os militares, tá? Não esquece disso, você não pode confundir. E garantir o cumprimento da lei, fiscalizando e cumprindo mandados judiciais para isso. As polícias, tanto civil quanto federal, possuem características muito semelhantes em sua atuação. Porém, uma é focada em crimes locais, que é a Polícia Civil, e outra trabalha sobre infrações que envolvem toda a nação, que é a Polícia Federal. A Polícia Civil, no entanto, pode participar de operações interestaduais, que abracem mais de um estado. Um exemplo é quando um criminoso condenado foge de um estado para outro. Neste caso, as polícias dos dois territórios, ou 3 ou 4, seja quantos envolver, devem estar cientes do ocorrido. Elas entram em comunicação entre si. E aí, em conjunto, passam a trabalhar nessa operação. A Polícia Federal, por sua vez, só seria envolvida se o infrator ultrapassasse uma fronteira e se tornasse um fugitivo internacional. Vocês compreendem bem a diferença com esse exemplo? Vamos abordar agora um pouco mais sobre a atuação da Polícia Federal, não só de perícia, tá, gente? Como eu falei, a Polícia Federal é responsável pela investigação de crimes que são de competência da Justiça Federal. Esses crimes estão previstos no artigo 109 da Constituição Federal e caem muito em concurso, por isso que eu estou repetindo. O que decorre da sua atribuição, entre aspas, que é como está escrito, apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Não é fácil decorar, mas sai. Isso aí também está no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição. Anotou? Cai em concurso. No entanto, a Polícia Federal também é responsável por algumas investigações alheias à competência da Justiça Federal, tá?
Isso é o que dispõe o dispositivo constitucional que eu acabei de falar para vocês, que tem como atribuição investigar crimes que tenham repercussão interestadual ou internacional. O artigo 1º da lei, anota essa lei, 10.446 de 2002, apresenta um rol de crimes que se amoldam ao conceito de repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, como é o caso, para você entender bem, do sequestro e do cárcere privado, que estão previstos ali no artigo 148 do Código Penal. Também eu posso citar outro, a extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal. Se o agente for impelido por motivação política ou quando o crime foi praticado em razão da função pública exercida pela vítima, é atuação da Polícia Federal. Da mesma forma, o furto, o roubo, a receptação de cargas, inclusive de bens e valores, transportadas em operação interestadual ou internacional, isso é importante, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando em mais de um estado da Federação Brasileira, passa para a competência da Polícia Federal e não da Polícia Civil. Além disso, também o furto, o roubo ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indício também da atuação de associação criminosa em mais de um estado brasileiro, tá? Se não tiver essa associação de mais de um estado interestadual, a competência é da Polícia Civil. Então tem essas regrinhas que diferem em que quem é estudante de concurso tem que saber. Vou te falar outra lei, 13.642 de 2018, novinha, que alterou essa lei aí que eu falei, a 10.446, que dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual e internacional que exige repressão uniforme. Gente, essa inovação criou mais uma atribuição para a Polícia Federal, importante para concurseiro, tá? Com essa alteração, acrescentou-se como atribuição da Polícia Federal a investigação de crimes praticados por meio da rede mundial de computadores. É a internet. Fez crime usando a internet? Competência da Polícia Federal. Só que esses crimes têm que difundir conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam ódio ou a aversão às mulheres, tá? A lista que é trazida no artigo 1º dessa lei, a 10.446 de 2002, é exemplificativa, não esquece isso. Ou seja, outras infrações penais poderão ser investigadas. Não é um rol taxativo, é exemplificativo, desde que essa providência seja autorizada ou determinada pelo ministro de Estado da Justiça. Tá joia? Isso são alterações novas. Bom, a Lei 13.642 de 2018 autorizou especificamente que a Polícia Federal investigue crimes praticados por meio da rede mundial de computadores, da internet, que vão justamente difundir esses conteúdos que eu falei para você, de ódio, de aversão às mulheres, conteúdos misóginos, e isso é uma atribuição nova que foi levada para a competência da Polícia Federal. Tá? Repetir para você anotar bem e não esquecer. Todavia, gente, esses crimes, em regra, eles continuam sendo de competência da Justiça Estadual, logo investigados pela Polícia Civil, sendo que apenas a investigação será na esfera da Polícia Federal, mas continuam sendo julgados na competência civil e, no caso, a Polícia Civil não vai agir, quem vai agir é a Polícia Federal. Só para ficar claro que eu acho que nesse final eu acabei confundindo um pouquinho vocês, tá? Esses crimes, por mais que continuem na competência da Justiça Comum, eles passam a ser investigados pela Polícia Federal. Não esquece isso. Amanda, mas eu queria entender o trabalho do perito criminal do Estado com o perito criminal federal. E você me falou mais da competência em geral das polícias. Sim, porque eu preciso falar das competências para você entender como é que essas polícias agem.
o que é que cada um investiga, porque isso vai ter reflexo imediato no trabalho do perito. Eu te falei os crimes investigados pela Polícia Federal. São esses crimes que podem ter atuação do perito federal. E os crimes que a competência residual, que são julgados pela Justiça Comum, são investigados pela Polícia Civil e logo tem a atuação do perito estadual, que é o que eu sou, por exemplo. Os crimes acontecidos aqui no estado da Paraíba, que são de competência de serem julgados pela nossa Justiça Estadual, vão ser crimes que vão ser investigados por mim e por meus colegas. Vocês entenderam isso? Aí quando a gente vem, por exemplo, a explosão a banco, qual é o perito que vai atuar? Vai depender de que banco for. Se for um banco do Brasil, por exemplo, peritos estaduais investigam. Ah, mas se for a Caixa Econômica Federal, peritos federais vão investigar. Ah, Amanda, houve um roubo de cargas e apreenderam esse conteúdo do roubo de cargas. Você lembra o que é que eu falei? Se esse roubo de cargas ele se der de forma interestadual e até com evasão de fronteiras, de quem é a competência? Da Justiça Federal. Quem investiga? A Polícia Federal. Quem é o perito? O perito federal que vai lá periciar essa carga. Vocês estão entendendo direitinho como é que funciona? Por isso que você tem que entender sobre a competência das justiças no âmbito brasileiro. Se você é concurseiro, por exemplo, de outras áreas, isso pode cair na sua prova no conteúdo de noções de direito, principalmente de noções de direito constitucional. Por isso é importante você começar a entender como é que funciona em nível de direito toda essa organização. Eu aqui falei sobre o trabalho da Polícia Civil e Polícia Federal para você. Claro, focando na perícia em si. Mas não só tem essa polícia no âmbito das forças de segurança brasileira. Também tem a Polícia Militar, tem a Polícia Rodoviária Federal. E se você é concurseiro, é importante saber essa diferenciação. Porque o artigo 144 da Constituição Federal, que justamente traz essas forças de segurança que aqui eu estou citando, são muito cobradas em concurso. Certeza, o artigo 144 cair numa prova que cobre noções de direito constitucional ou que já cobre o direito constitucional em si. Então é bom você saber disso. É bom você saber que o trabalho da Polícia Federal e da Polícia Civil é um trabalho investigativo, é um trabalho judiciário e que a atuação da Polícia Militar já é ostensiva. A Polícia Militar, e aqui eu já vou entrando em outros temas, gente. Uma coisa vai puxando a outra, mas assim a gente vai contextualizando e você, principalmente que não é da área de direito, começa a entender, né? A Polícia Militar, ela tem um trabalho ostensivo de tentar evitar que o crime aconteça. Já a Polícia Civil, a Polícia Federal, tem um trabalho investigativo. Ela não tenta, de certa forma ela tenta, mas o trabalho real dela começa quando o crime acontece. Justamente tentando chegar à autoria daquele fato e, claro, conseguir materializar através de provas, sejam testemunhais, documentais, periciais, aquele fato, para depois ser julgado na justiça. Olha aí a justiça de novo, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal, no âmbito militar, no âmbito do direito do trabalho. Então, olha as inúmeras possibilidades que se tem e as diferentes atuações da polícia. Lembrando a você que tudo isso é previsão legal. É o nosso direito que traz a atuação dessas polícias. E tudo você encontra, por exemplo, como eu citei para você, artigo 144 da Constituição Federal, artigo 109 da Constituição Federal, e muita coisa você encontra no regime interno dessa própria polícia. E aí, claro, ela sendo estadual, você vai ter um regime interno um regimento interno que vai seguir um padrão, mas que vai trazer os ditames da atuação daquela polícia. Claro, sem jamais contrariar o que preconiza a nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Porque uma vez que vai de encontro ao que diz a Constituição, aquela lei lá se torna inconstitucional, tá?
Fui misturando um monte de coisa? Fui. Mas você entende como a gente consegue contextualizar? Falei tanto em Constituição que ficou constitucionalizar, né? Mas é contextualizar tudo. Voltando para o foco mesmo, para a gente poder concluir esse vídeo aqui. Diferença, trabalho do perito civil e trabalho do perito criminal. O tipo de crime a ser investigado. Onde você encontra sobre esses crimes? Constituição Federal, quem vai ditar. É previsão legal, é lei. Eu te trouxe uma lei nova, uma alteração na lei de 2018, que trouxe uma competênciazinha a mais para a Polícia Federal. Tá joia? Então, se você é concurseiro e isso pode ser cobrado na sua prova, presta atenção. Outra diferença, os peritos estaduais, dependendo do estado, eles podem separar o que é perito de laboratório e o que é o perito de local de crime, como é um exemplo da Paraíba. A Polícia Federal não faz essa separação. Os peritos atuam em laboratório e eles entram numa escala de plantão e todos vão passar por um plantão em algum momento. Só que é um plantão muito mais tranquilo que o da civil, né? Por isso que eles fazem essa rotatividade tão mais tranquila e tão melhor aceita pelo pessoal. Então, na Polícia Federal, os peritos tanto vão atuar no laboratório como em algum momento vão ter que dar um plantãozinho. Mas calma, gente, é bem mais tranquilo do que o da federal, do que o da civil. Porque, por exemplo, homicídio não é crime investigado pela Polícia Federal. Entendeu? A não ser que seja contra um chefe de estado. Aí os peritos da civil vai depender da realidade do estado. Tem estados que, como eu citei para você, a Paraíba, que vai separar. Ou você só trabalha em local de crime ou você só trabalha em laboratório. Um estado, por exemplo, que é diferente é o de Santa Catarina, onde os peritos eles atuam de forma parecida com os federais. Eles tanto ficam em laboratório, como todos entram numa escala de plantão para em algum momento também dar um plantão. Então, se você tem interesse, eu digo para você, estuda a realidade do local que você quer prestar esse concurso. Se é da federal, busca entender quais são os crimes investigados, um pouquinho a mais do que eu expliquei, porque tem muito mais coisa. Como é o regime de plantão, como atua. Da mesma forma, se você quer ser um perito do seu estado, de um estado vizinho, tenha noção de tudo que é feito ali e de como funciona a escala de plantões, ou se você obrigatoriamente vai ter que ir para local de crime, ou obrigatoriamente para laboratório, para não ter maiores surpresas e depois você não entrar no concurso, realizar seu sonho e se frustrar porque não era bem aquilo que você imaginava no seu mundo das ideias, tá bom? Eu vou trazendo mais vídeos que vai ajudar vocês a compreenderem mais todo esse trabalho. Se você ficou com alguma dúvida desse vídeo, porque eu sei que foi uma enxurrada de informações, só deixar aqui embaixo, tá? Que eu vou ter o maior prazer de responder. Se você tem uma sugestão ou uma dúvida que eu posso trazer num próximo vídeo, também use os comentários para isso, tá? Não esquece de ativar as notificações para você não perder nada aqui, porque logo mais, ó, é outro conteúdo, porque tá sempre sendo alimentado aqui esse canal. Compartilha com os amigos, porque essa pode ser uma dúvida deles também. E claro, não deixa de seguir aqui o canal. E eu encontro vocês no próximo vídeo.